Om Jnanatimirandasya Gyananjanan Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanu Purnam Radha Dasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tvise Namaha Shama Sundara Shikanda Shikara Ismirahasir Murali Manohara Radhikara Shikamam Kripanide Shwapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vrindai Tulasi Deviyai Priyai Keshavasacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Então, primeiramente eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradatam Shri Guru Pada Padma Nitarila Pravishta Om Vishnu Pada Paramahamsa Paribrajacharya Ashtottara Sata Srimad Shri Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shri Gurudeva. Então, ao Shri Rupanu Gauriya Guru Varga, a todos os tridantes sannyasas, brahmacharis, vaishnavas e vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos, as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Srila Gurudeva, de todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para continuar a glorificação de Srila Rupa Goswami Pada. Hoje vamos então apresentar um pouco dos ensinamentos de Srila Rupa Goswami de maneira mais técnica, mais filosófica. Quando Srila Rupa Goswami se encontrou com o Chaitanya Mahaprabhu em Prayaga, naquele momento Mahaprabhu ele transmitiu para Srila Rupa Goswami alguns conceitos básicos e fundamentais de Bhakti Yoga, mais especialmente dentro da linha de Prema Bhakti, da Bhakti que é saturada de amor transcendental, especialmente na linha de Madhura Rasa, ou mais específica de Parakya Rasa. Conceitos que muitos não entendem ainda, mas aos poucos vão compreendendo. A primeira coisa que Chaitanya Mahaprabhu disse para Srila Rupa Goswami foi: Brahmanda Brahmite Kon Bhagyavana Jiva Guru Krishna Prashadepai Bhakti Lata Bij. São inúmeras entidades vivas, almas, que estão vagando por diferentes universos, encarnando em diferentes corpos, 8.400.000 espécies de vida. E é somente quando essas almas recebem a misericórdia de Krishna é que elas recebem a possibilidade de ter um guru fidedigno na vida delas. E através desse guru, elas vão receber a semente de Bhakti, Bhakti Lata Bij, para desenvolver. Bom, nesse momento, você pode pensar, se é o guru que vai dar a semente de Bhakti, que vai plantar a semente de Bhakti no coração do discípulo, significa então que o discípulo não tem Bhakti latente dentro dele, que a alma dele não tem Bhakti latente ali dentro? Como eu posso conciliar essas duas afirmações? Porque me parece que o verso está dizendo justamente o contrário, que o discípulo, que a alma não possui Bhakti, e quem vai dar Bhakti é o Guru. E assim é o que pensam muitos devotos.
principalmente Mayavadis e Sahajias, etc. Mas Gurudeva, ele claramente nos explica como esse verso ele deve ser entendido. Esse verso não pode ser tomado ao pé da letra. E o próprio Srila Rupa Goswami, no seu tratado Bhaktirasamrita Sindhu, ele explica que como nós entendemos esse verso. Por quê? Porque ali ele revela um outro verso muito importante, que é Kriti Sadha Bhavis Sadha Bhavashasadanabhida Nitya Siddhasa Bhavashas Prakatam Muridi Sadyata. Esse verso ele explica, dentre outras coisas, que no coração do discípulo, no coração da alma, vamos dizer assim, a própria alma, ela já possui Nitya Siddhasa Bhavasya. Ela possui um sentimento espiritual latente e eterno, Nitya, e que é perfeito, Siddhasya. Ou seja, o que é esse Bhava? O Bhava é nada mais do que o sentimento de devoção, de amor. Tá? De maneira bem simples, explicando aqui para vocês. E que então esse sentimento, esse amor, essa devoção, ela já é eterna e perfeita dentro do discípulo. Ou seja, a natureza da alma já é possuir bhakti, devoção. Então, como que é o guru que vai dar essa semente de bhakti? Então, agora nós temos que saber conciliar. Então, isso é apenas uma metáfora que nós podemos aplicar, que é da seguinte maneira. Através da associação com o mestre, essa devoção latente que existe na alma de cada um, ela vai começar a se desenvolver, ou seja, ela vai começar a se manifestar, não é nem se desenvolver, a se manifestar. Só que ela se manifesta aos poucos. Então é por isso que Rupa Goswami ele compara a presença de Bhakti com o sol. Ele compara o sol com Prema. Prema seria o amor perfeito, a Bhakti perfeita. Então o sol, quando ele está se movimentando no céu, porque existe a noite e não existe luz alguma. Quando o sol começa a se aproximar do horizonte, então começa a clarear. São os primeiros raios do sol que nós vemos, que já traz luz, a escuridão já é dissipada, porém o sol em si ainda não pôde ser visto, porque ele está abaixo da linha do horizonte. Essa primeira presença desses raios que extinguem essa escuridão é chamada de Bhava. E o próprio sol, quando se revela e ilumina na sua potência máxima, ele é chamado de Prema. Então, o sol ele já está presente, o sol ele já existe. Ele foi apenas revelado aos poucos pelo horizonte. Então, da mesma forma, Bhakti ela já existe dentro de nós, latente. Ela só precisa ser descoberta. E enquanto nós estamos levantando este véu da ignorância, levantando o véu da contaminação material, esta Bhakti será revelada aos poucos. Você não vai vê-la de uma vez. Você vai vê-la aos poucos. Conforme o véu é levantado, gradualmente você vai tendo acesso. É como se você abrisse as cortinas da sua casa e deixasse a luz entrar. A luz vai entrar aos poucos conforme você abre. Não importa a velocidade com que você abra as cortinas. É um movimento gradual. Não é que tinha cortina fechada e num clique não tem mais cortina alguma. Não é isso. Será um movimento gradual. Da mesma forma, com a associação do nosso mestre espiritual, nós teremos a possibilidade de começar a cuidar dessa semente de Bhakti que nos foi dada, entre aspas,
e vamos começar a cultivá-la. Só que esse cultivar essa semente de Bhakti, ele não é uma coisa literal, ele é uma metáfora. Tá? Então, Srila Rupa Goswami ele explica exatamente isso, que a perfeição de Bhakti ela vem de dentro para fora, não de fora para dentro. Então, por exemplo, se você deseja se aperfeiçoar numa modalidade esportiva, você vai começar a treinar. E você vai ter que treinar todos os dias dentro daquele cenário ali. E aquele cenário vai trazer para você aquela capacidade, aquelas qualidades daquela modalidade esportista. Então, essa perfeição ela veio de fora para dentro. Só que em Bhakti é o contrário, ela vem de dentro para fora. Por quê? Porque você não pode dizer que um ciclista ele já nasceu um ciclista nato, que ele já tem dentro dele uma tendência eterna de ser ciclista. Não. Ele tinha apenas o desejo de querer ser ciclista, mas ele não tinha dentro dele a natureza de ciclista. Ele teve que desenvolver aquela natureza. Da mesma forma, se você quiser aprender a cozinhar um prato novo, até que ele saia muito bem, muito saboroso, você tem que treinar, aprender a como fazer aquilo. E aquela prática te levará à perfeição. Aquela prática vai trazer a perfeição para dentro de você. Só que com Bhakti é o contrário. A prática em si faz com que a perfeição saia de dentro e se manifeste. Por quê? Porque ela já está presente em nós. Então, Rupa Goswami Pada, ele primeiramente determina isso, que a devoção ela é latente, eterna dentro de nós. Tá? Esse assunto é muito vasto, não vou aqui entrar muito dentro dele, nós vamos, enfim, ter a oportunidade de, numa outra ocasião, discutir mais acerca da natureza da alma. E aí, Chaitanya Mahaprabhu também apresenta para Srila Rupa Goswami o significado da devoção pura, o que é Bhakti Yoga pura, Shuddha Bhakti. Então, Mahaprabhu ele apresenta para Srila Rupa Goswami um verso em Bengali que traduz exatamente isso, que é Annyavancha Annapuja Chari Jnana Karma Anukulya Sarvendriya Krishna Anushilanam. Ou seja, abandone todos os outros desejos paralelos ao desejo de Bhakti. Abandone a adoração a semideuses, inclusive a outras personalidades divinas que não seja aquela que você quer servir exclusivamente. Ou seja, não é só abandonar a adoração a Ganesha, Shiva, é abandonar a adoração inclusive a Dwarkadish Krishna, a Rama, a Narayana, para que você tenha o foco específico em Krishna de Vrindavana. Então, tudo isso o Gurudeva explica. Tá? E depois, Anukulya Sarvendriya, Chari Jnana Karma. Abandone também Jnana e Karma. Para que a sua prática devocional não fique contaminada por Jnana e Karma. Depois, Anukulya Sarvendriya. Utilize todos os seus sentidos de maneira favorável. Krishna Anushilanam, para a satisfação de Krishna. Então Mahaprabhu deu para Rupa Goswami ali o sentido básico do que é devoção pura. E Rupa Goswami, ele depois elabora isso e apresenta num verso em sânscrito que é Anyabhilashita Shunyam Jnana Karmadya Navritam Anukulyena Krishna Anushilanam Bhaktir Uttama. E ele, inclusive, melhora esse verso, ele esclarece outras coisas que ali na hora Mahaprabhu não verbalizou, mas é claro que Mahaprabhu, obviamente, sabia e explicou para Rupa Goswami, é que o diálogo inteiro ele não é possível de ser descrito nos livros. Então a gente tem breves informações desse diálogo. É tudo muito assim pontual. Não é
Imagina todas as interações e conversas que Mahaprabhu teve com Rupa Goswami. Seria impossível de registrá-las em livro. Seria uma quantidade absurda de livros para que você pudesse dar conta de explicar tudo isso. Mas enfim, o fato é que Rupa Goswami ele explicou com detalhes que jamais foram explicados antes. Tá? Então, Anyavilashita Shunyam. Devemos abandonar quaisquer outros desejos que não sejam de satisfazer a Radha Krishna. E aqui ele usa o sufixo ita, Anyavilashita. Por que esse ita? Porque é abandonar outros desejos que não seja o de satisfazer a Krishna. Por quê? Porque muitos yogis acham, assim como budistas também, que ter desejo é ruim. Você precisa eliminar todos os desejos e chegar numa tábula rasa. Só que Rupa Goswami diz não, o desejo de querer satisfazer a Krishna é um desejo favorável, é um desejo que deve existir. Então por isso que ele deixa bem claro, Anyavilashita. Qualquer outro desejo que não seja o desejo de satisfazer a Krishna. Depois ele diz Jnana Karmadi Anavritam. Aqui ele incluiu o Adi, Karmadi. Esse Adi significa o quê? Além de Jnana, além de Karma, nós temos outras atividades como Tapasya, Yoga, caridade, enfim, uma série de atividades. E ele utiliza a palavra Anavritam, ou seja, que não pode ser encoberto por. Então, a prática de Bhakti pura não pode ser encoberta por Jnana, Karma, Tapasya, Yoga, etc. Porém, elas podem estar presentes. E elas devem estar presentes. Por quê? Sem Jnana, como é que eu vou aprender o que é Bhakti? Sem Karma, como eu vou praticar as ações de Bhakti? Sem fazer austeridade, como eu vou ter força mental e física para também praticar Bhakti? E assim por diante. Eu posso utilizar também asanas e pranayama para melhorar a minha saúde, para que eu possa servir melhor em Bhakti. Então, essas práticas, elas não devem encobrir Bhakti, elas não devem... nós não devemos dar mais importância a elas, mas, no entanto, elas não podem ser eliminadas completamente. Lá atrás, Mahaprabhu disse, Chari Jnana Karma, e abandona Jnana e Karma. Mas Rupa Goswami disse, não, vamos explicar melhor isso. Que sejam utilizadas essas práticas, mas desde que elas sejam feitas para a sua melhora em Bhakti. Então, quem estudou já o Bhagavad Gita sabe que Krishna ele explica claramente que todas as demais yogas estão dentro de Bhakti Yoga. Quem faz Bhakti Yoga automaticamente faz as outras yogas. Só que as outras yogas estão como servas de Bhakti. Elas estão como alicerces para Bhakti. Elas não estão encobrindo Bhakti ou não estão competindo com Bhakti. Elas estão dando apoio, suporte a Bhakti. Então, da mesma forma, atividades como Jnana, Karma, Yoga, Tapasya, austeridade, caridades, etc., também podem servir de apoio para a prática de Bhakti Yoga. Se Gurudeva, por exemplo, não distribuísse livros gratuitamente, o que é uma espécie de caridade, aquelas pessoas que não têm dinheiro não poderiam ter acesso àquele conhecimento. Isso foi favorável para Bhakti. Por quê? Porque ele está pregando, ele está distribuindo uma literatura devocional, e isso é parte da prática devocional, você pregar. É como se você estivesse falando Harikatha. Você distribuir um livro também faz parte das atividades de Bhakti pura. No caso, Swarupa Siddha Bhakti, atividades que são diretamente ligadas a Bhakti pura, a distribuição de livros. Tá? Então, assim, Rupa Goswami ele deixa bem claro, com todos os detalhes necessários. E aí ele continua na segunda parte do verso, que é a parte do verso que se refere ao que é Bhakti.
Percebam que essas primeiras duas linhas que eu li e expliquei, elas se referem ao que Bhakti não é. Certo? É a negação. Ou seja, negar quaisquer outros desejos que não sejam para Bhakti e não deixar encobrir por Jnana, Karma, etc. Agora ele vai para a parte afirmativa. O que é então essa Bhakti pura? Ele diz, Anukulyena Krishna Anushilanam Bhaktirutama. Anukulyena significa favorável. As atividades devocionais, elas devem ser favoráveis para Krishna. Por que ele usou essa palavra favorável? Já não está implícito que se é para o prazer dele é favorável? Não, não está. Por exemplo, Kamsa. Quando Kamsa quis matar Krishna, ele organizou uma arena de luta e convidou Krishna e Balarama para participarem daquela luta com a finalidade de matar Krishna. Ora, Krishna gosta de lutar. Ele gosta, ele sente imenso prazer em lutar. Ele ficou feliz com esse convite? Ficou, com certeza. Mas era favorável? Era para o bem dele? Não. Era com a finalidade de matá-lo. Então, não é anukulya, não é favorável. Então, não entra na categoria de bhakti. O que Kamsa fez não tem nenhum traço de bhakti. Kamsa não queria o bem de Krishna, mas ele fez Krishna feliz. Então, por isso que a definição de fazer Krishna feliz não é suficiente. Tá? Ao mesmo tempo, Mãe Yashoda, quando dá de mamar para Krishna, e ela percebe que o leite está subindo lá na panela, está fervendo e está subindo, ela tem que rapidamente correr para tirar o leite do fogo. O que ela faz? Ela coloca Krishna no chão, ela tira o Krishna do peito dela, coloca ele no chão e vai correr para pegar o leite. Krishna ficou feliz em parar de mamar? De maneira nenhuma. Krishna ficou muito chateado, ficou com muita raiva. Imagina ele estar ali num êxtase, mamando. Quando os bebês mamam, eles estão em êxtase. Vocês podem ver que tudo para eles ali se resume em mamar. Agora imaginem Krishna mamando da mãe do universo, de Mãe Yashoda, um leite transcendental, com um amor transcendental. Krishna estava simplesmente mamando todo o amor transcendental e ele estava sentindo êxtase. Ele não queria ser interrompido por nada. Além disso, ele é muito temperamental. Ele quer fazer aquilo que ele deseja e não quer ser interrompido. Ele quer que a sua vontade prevaleça. Afinal de contas, ele é o Senhor do Universo. Então, o que Mãe Yashoda fez? Foi Bhakti pura ou não? É claro que foi. Foi a Bhakti da mais alta classe. Por quê? Porque foi favorável a Krishna. Deixou ele feliz? Não deixou. Pelo menos naquele momento não. Mas no futuro deixaria. Por quê? Com aquele leite, ela iria fazer manteiga, iogurte, doces, tudo isso para o prazer de Krishna. Então, é por isso que Rupa Goswami coloca a palavra anukulyena. Isso é muito importante. Tá? E depois ele diz Krishna Anushilanam, ou seja, para a felicidade de Krishna. Então aqui nós temos também uma outra variedade de interpretação. Ora, eu peço a atenção de vocês porque é realmente bastante interessante. Aqui esse verso está falando sobre Bhakti Uttama, ou seja, Bhakti mais elevada, que também é chamada de Shuddha Bhakti. Tá? Só que tem uma diferença. Parece que são sinônimos, mas de certa forma também não são. Por quê? Porque o que é Shuddha Bhakti, o que é Bhakti pura, é a Bhakti mais elevada quando comparada com os outros tipos de Bhakti que não são puras. Por exemplo, Karma Mishra Bhakti, Jnana Mishra Bhakti, Bhakti misturada com Jnana, com Karma e etc. Tá? Mas, se dentro da categoria de Shuddha Bhakti você estabelece uma hierarquia, então você tem
uma Uttama Bhakti dentro da Shuddha Bhakti. Ou seja, quem pode praticar Bhakti pura? Todos aqueles em Shantarasa, em Dasarasa, Sakyarasa, Vatsalyarasa e Madhurarasa. Servir Krishna como servo, como amigo, como pai ou mãe, ou como amado e amante. Como amante. Então, por exemplo, os servos de Krishna em Vrindavana fazem Shuddha Bhakti. Tudo que eles fazem é de acordo com a definição do verso. Os amigos de Krishna em Vrindavana também fazem Shuddha Bhakti. Os pais de Krishna também fazem Shuddha Bhakti. As gopis em Madhurya Rasa também fazem Shuddha Bhakti. Agora, dentre eles, quem faz a Bhakti mais superior? É quem está em Madhurya. Madhurya é superior às demais raças. E dentro de Madhurya, quem faz ainda assim uma Bhakti superior? É Radharani. Então, aqui qual é o significado que está escondido dentro do verso, que indica que é Radharani que faz a Bhakti mais elevada? Quando ele diz Krishna Anushilanam, ou seja, para o prazer de Radharani. Mas, na verdade, esse verso não foi escrito para aqueles que já são eternos associados de Krishna. Esse verso foi escrito para nós, que somos praticantes, porque nós não poderemos nos tornar Radharani. Nós não poderemos nos tornar Subala, Baladeva, Lalita, Vishaka e Yashoda. Nós não poderemos assumir a posição deles. Então, qual é a posição mais elevada que uma alma condicionada, quando se aperfeiçoa, pode alcançar? É a posição de uma serva de Radharani. Então, o que o verso diz sobre isso? Anukulyena Krishna Anushilanam. Meu Gurudeva, Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, ele explica da seguinte maneira. A palavra Krishna Anushilanam, quando ela é explicada da seguinte forma. Krishna, com o A longo, significa Radha. E Krishna, com o A curto, significa o homem Krishna, a pessoa Krishna no masculino. E, então, Krishna Anushilanam, para a satisfação de Radha, é a Bhakti mais elevada. Então, quem serve Radha? São as manjaris. Então, alcançar a posição de uma serva de Radha para o prazer dela é a Bhakti mais elevada que nós, almas condicionadas, podemos alcançar. Ainda tem uma outra opção, que é explicada por Srila Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj. Anukulyena. Anukulyena vem de Anukula Devi, que é um nome de Radharani. Ou seja, Anukula significa favorável, mas Anu também significa sob orientação. Então, sob a orientação favorável de Radharani, nós vamos servir e dar prazer a Krishna. É também o quê? A posição de uma serva de Radharani. Então vejam que dessa maneira o verso ele cobre de A a Z todas as possibilidades de explicar Bhakti. É de uma, vamos dizer assim, grandeza, enfim, falta até o adjetivo. Né? É tão completa essa expressão poética de Rupa Goswami que ele consegue, com poucas palavras, abarcar quase que um oceano, abraçar um oceano com os braços. É praticamente esse malabarismo que ele faz aqui, com as palavras. Então, Rupa Goswami Pada, ele faz essa definição que marca a literatura védica, inclusive. Tá? Jamais anteriormente, outrora, essa definição sobre Bhakti foi escrita e revelada nos Vedas, como fez Rupa Goswami Pada. Nós tínhamos outras definições sobre Bhakti que não eram tão completas quanto essa. Nós, por exemplo, tínhamos no
Srimad Bhagavatam. Savai pumsam paro dharmo yato bhaktira doksaje ahaitukiya pratihata yayatmasu prasidati. Essa definição sobre Bhakti explica o quê? Que o Dharma supremo, né, que é Bhakti feita para satisfazer a Krishna, que é a Doksaja, né, que está além dos nossos sentidos materiais, ela deve ser feita de maneira imotivada, né, sem benefícios próprios e ininterruptamente, e ela também deve ser e ela satisfaz a alma, tanto a alma quanto a Krishna. Só que ela é uma definição que ainda traz o quê? O desejo de autossatisfação. Yatma suprasidati. Então, se você fizer a devoção para Krishna, você vai se sentir feliz. Mas no conceito da devoção pura, a felicidade do devoto não está nos planos. Só a felicidade de Krishna. Se é para os devotos sofrerem para a felicidade dele, eles sofrem. Por exemplo, quando Krishna partiu para Dwaraka e Mathura, as gopis sofreram muito, mas elas jamais foram lá, fizeram uma rebelião, trouxeram Krishna de volta, reivindicaram os direitos delas. Por quê? Porque elas sabiam que era para o prazer dele, mas elas não sentiram nenhuma felicidade nisso. Tá? Então tem vários exemplos que a gente pode dar. Uma outra definição que foi dada por Narada Muni, que é o seguinte, como é que fala? Sarvopadi vinirmuktam tat paritvena nirmalam rishikena rishikesha sevanam bhaktir uchate. Então, essa definição diz, Bhakti, ela significa você ocupar todos os seus sentidos no serviço de Krishna, que é o Senhor dos sentidos, ele é Rishikesha. E quando a alma presta esse serviço a Krishna, existem dois resultados. Ela se livra das designações materiais e os sentidos dela também se purificam. Então vejam que não é uma definição abrangente, é uma definição bastante limitada e por isso tão pouco satisfatória. Então vejam, a contribuição de Srila Rupa Goswami Pada, ela é incomparável. Ela é incomparável. Então, é por isso que ele é conhecido como nosso Abhideya Acharya. Então, dito isso, Srila Rupa Goswami Pada, ele pega essa pequena gota de instruções que Mahaprabhu deu para ele, porque Mahaprabhu disse não dá para falar tudo, e ele coloca no livro Bhakti Rasamrita Sindhu. E ali ele explica em detalhes toda a estrutura do conhecimento. O que significa cada parte do conhecimento filosófico acerca de Bhakti, as definições filosóficas acerca de Bhakti. O que é Bhakti em si, na prática. Além disso, ele explica também as diferenças do processo de Bhakti que nós devemos seguir. Ou seja, nós podemos seguir Vaidhi Bhakti e também podemos seguir Raganuga Bhakti. Então, Vaidhi Bhakti é o processo que dá preferência a seguir as regras das escrituras com medo de sofrer punições, também prescritas nas escrituras sagradas. Então, quem segue Vaidhi Bhakti geralmente é a linha de Ramanujacharya, Madhvacharya e outros. E eles fazem tudo meticulosamente. Para eles, os rituais são mais importantes do que os sentimentos, para eles as regras são mais importantes. Eles são impecáveis no cumprimento de regras e rituais. Por quê? Porque os Vedas dizem que se você não segue tal e tal e tal regra, você vai para o inferno, você vai ser punido, etc, etc. Então, com medo de não cumprir o que está nos Vedas, mesmo que você não vá para o inferno, não precisa ser isso, mas só o fato de você não conseguir alcançar a tua meta,
já é uma espécie de punição. Então eles têm esse medo. Então a fé que determina quem segue Vaidhi Bhakti é a fé baseada no medo, que diz o seguinte: Shastra Vadana Shashana, Shastra Shashana Vadharana Loba Maishrada. Aquela fé que é aquela fé que gera uma avidez baseada no medo. E a pessoa que segue Vaidhi Bhakti, ela geralmente mantém os olhos bem abertos, ela vai caminhando bem devagar, ela está sempre atenta para não cometer nenhum erro, nenhuma ofensa, porque isso pode prejudicar, de acordo com a visão dela, no cumprimento da meta, ou no alcance da meta. E, em decorrência disso, o desenvolvimento dela acaba sendo muito lento também. E qual é o destino de quem segue Vaidhi Bhakti? Ele pode chegar em Goloka Vrindavana para servir Radha Krishna praticando Vaidhi Bhakti? Não, ele não consegue. Para onde ele vai? Ele vai para Vaikunta, ele vai para Dwaraka, tá? Ele vai para Ayodhya, mas ele não vai para Vrindavana. Para chegar em Goloka Vrindavana, você precisa seguir Raganuga Bhakti, que é o caminho da devoção espontânea. Rupa Goswami define Raganuga Bhakti da seguinte maneira: Bhagavad Kata Lila Madhurya Loba Maishrada. É você desenvolver a avidez baseada no desejo de querer servir Radha Krishna de acordo com um humor específico e que você está ouvindo através do Harikata. Então você ouve Harikata sobre como Krishna brinca com os seus amigos, aí você deseja querer ser também um amigo de Krishna, ou deseja ser a mãe ou pai de Krishna, né, atuar como Nanda e Yashoda. Ou você deseja seguir os passos das gopis, como Lalita e Vishaka, ou quem sabe os passos das manjaris, como Rupa, Irati e Manjari. Então, para isso, você vai seguir o caminho de Raganuga Bhakti. Quem segue Raganuga Bhakti não se preocupa muito com as regras, e nem mesmo com os erros. Ele se preocupa mais com a avidez de querer alcançar aquela meta e de estar conectado, principalmente com aqueles que já estão servindo naquela posição que você deseja alcançar. Ou seja, aqui Rupa Goswami ele vai apresentar dois diferentes processos, tá? Que é o processo que a gente chama Siva Sadhakarupena Siddharupena Chatrihi Tadabhava Lipsunakarya Brajaloka Anusarata. Aquele que segue Raganuga Bhakti, ele vai, através do seu corpo físico de sadhaka, seguir e praticar de acordo com o que outros praticantes de Raganuga fizeram, como os Goswamis de Vrindavana, Rupa, Sanatana, Jiva, Raghunatha, Gopala Bhatta, Raghunatha Bhatta. E ele vai também, ao mesmo tempo, através da sua mente, prestar serviço mental para Krishna e Radha Krishna nesses passatempos eternos, como se ele já estivesse fazendo parte desses passatempos eternos. E aí tem o outro verso que é Krishna Smaram Janam Chasanija Prastasamihitam Tatat Kasara Chaschaso Kuryadvasam Braje Sada. Que você deve sempre querer o quê? Viver em Vrindavana. E ao viver em Vrindavana, você deve sempre se lembrar dos passatempos de Krishna. Krishna Smaram Janam Chasa. Mas não Krishna sozinho, Krishna com os associados que fazem parte daquele humor que você deseja servir. No caso, Krishna e as gopis, Radharani. E você deve sempre ouvir esse tipo de Harikata para poder estimular o seu coração daquela maneira. Então você vai estimulando através do Harikata. O Harikata é o principal ingrediente para o praticante de Raganuga Bhakti.
Não há muito o que ele possa fazer, de fato, fisicamente, além de adorar as deidades, de Radha e Krishna, enfim. Mas o principal é ele desenvolver aquele sentimento, aquela avidez. Eu quero estar lá, eu quero ouvir mais sobre aqueles passatempos de Rupa Manjari, que eu vou contar na próxima aula da sequência aqui do Rupa Goswami. É claro, eu preciso também dar para vocês um pouco do estímulo, do desejo do que é ouvir os passatempos dentro da linha que a gente quer seguir aqui, que é uma linha de servas de Radharani, sob a orientação de Rupa Manjari. Então, dessa maneira, Rupa Goswami Pada, ele faz o desenho perfeito de toda a nossa prática. Então, todos os alicerces necessários para a prática estão aqui desenhados no livro Bhakti Rasamrita Sindhu. Na verdade, nós utilizamos a versão condensada dele, que é o Bhakti Rasamrita Sindhu Bindu, que foi escrito por Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, e também está disponível para nós no nosso site em inglês. Ainda não tem em português. Dentro disso, ele faz também a explicação dos 5 diferentes tipos de práticas do Raganuga Sadhana Bhakti. O primeiro é Bhavamai, ou seja, são as 4 raças que permitem o Raganuga Bhakti, que é Dasya, Sakya, Vatsalya e Madhurya. Então elas são Bhavamai, elas têm Bhava. Por que não inclui o Shanta? Porque Shanta é o humor de neutralidade, não tem Bhava em Shantarasa. Quem serve em Shantarasa não serve com nenhum sentimento de interação de humores com Radha e Krishna. Então, por isso que só é incluído a prática através de Dasa, Sakya, Vatsalya e Madhurya. Depois nós temos o segundo, Bhava Sambandhi, que significa que a prática de aceitar o mestre espiritual, cantar a sua japamala, ouvir Harikatha, lembrar-se dos passatempos, enfim, tudo isso que vai estabelecer o que? A Sambandha. Sambandha é o que? É o relacionamento primário. É quando você começa a se relacionar. A gente chama de Sambandha. Então, automaticamente, você praticando os 64 processos de Bhakti, mais especificamente esses aqui que a gente leu, e os 9 principais, Shravana, Kirtana, Vishnu, Smarana, Pada, Sevana, Archanam, Dasyam, Sakyam, Dasyam, Atma, Nivedanam. Então, isso é Bhava Sambandhi, Sadhana. O terceiro tipo é Bhava Anukula, ou seja, fazer práticas como Ekadashi, o Kartika Vrata, seguir o mês de Kartika, fazer também adoração a Tulasi, e etc, etc. Então, isso é Anukula, isso é favorável para o humor. Por quê? Porque são festivais, são adorações que estão ligadas diretamente a esse humor de Vrindavana, especialmente também de Madhura Rasa. O quarto Bhava Aviruddha, que é utilizar, por exemplo, os remanentes, a guirlanda que era prachada das deidades, marcar o corpo com os nomes, com os santos nomes, marcar o corpo com carimbos de santos nomes. São carimbos geralmente feitos com tilaka mesmo. A pessoa desenha em alguma madeira, ela entalha na madeira o nome, passa na tilaka e carimba o corpo com os nomes sagrados. Radha, Krishna, Hare Krishna, etc, etc. E oferece reverências. Então, tudo isso é Aviruddha. Tá? Ou seja, é o que você deve fazer para contemplar a sua prática. Tá?
E o 5 é praticula, aquilo que é desfavorável. Ou seja, nós não devemos seguir alguns passos de Bhakti, digo, não seguir no caso regularmente, que é, por exemplo, lembrar-se dos passatempos de Krishna em Dwaraka, lembrar-se das rainhas de Dwaraka, né? Lembrar-se, enfim, fazer mudras com os dedos durante os rituais de adoração, adorar brahmanas, vacas, árvores sagradas, que não tem nada a ver com o nosso humor. Eles estão dentro dos 64 membros de Bhakti, devem ser praticados esporadicamente, mas não regularmente. Isso não vai ajudar no humor de Braja, especificamente. Tá? Então, alguém pergunta, me perguntaram isso ontem na aula que eu dei para os devotos russos, mas Maharaj, como eu vou saber o que eu devo escolher, se é Raganuga Bhakti, se é Vaidhi Bhakti, como é que eu faço para decidir que prática eu devo seguir? Na verdade, você não tem que decidir nada. Quem vai decidir isso para você é Gurudeva. E nós já estamos praticando Raganuga Bhakti. Nós não praticamos Vaidhi Bhakti. Quem se aproxima da Gaudiya, da Sampradaya da Gaudiya, pratica Raganuga Bhakti. Não é Raganuga Bhakti pura ainda, porque nós não somos aperfeiçoados, mas é um processo que leva a Raganuga Bhakti. Então, tudo que nós fazemos é na linha de Raganuga Bhakti. Não é na linha de Vaidhi Bhakti. Então, não há o que escolher. Não há o que escolher. Nós já estamos praticando Raganuga Sadhana Bhakti. É importante adicionar a palavra sadhana. Por quê? Porque ainda estamos no estágio de praticantes. Se você falar, eu pratico Raganuga Bhakti, então você já é uma pessoa autorrealizada. Não, eu pratico Raganuga Sadhana Bhakti. Correto? Bom, dito isso, Srila Rupa Goswami Pada, ele também explica quais são os sintomas de Bhava. Quais são os sintomas de quando Prema começa a se manifestar. Bhava, lembra-se sempre, são os primeiros raios do sol de Prema. Quando o Prema ainda não é visto, quando o sol ainda não é visto, vêm os primeiros raios. Esses raios já eliminam a escuridão, eles já trazem luz, eles já são uma nova realidade espiritual. E eles são chamados de Bhava. Então, para evitar que pessoas possam querer se apresentar como alguém que já esteja no estágio de Bhava, Rupa Goswami também enumerou as qualidades daqueles que de fato chegaram em Bhava. E o verso é o seguinte: Kshantira vyarta kalatvam viraktir manna shunyata ashabanda samutkantanam agane sadaruchi ashaktistad gunakyane pritistad vasattistale ittadayon bhavasyur jattavankure jane. Kshantir. Kshantir significa que ele é extremamente benevolente, tolerante. Ele tem muita tolerância. Ele consegue tolerar qualquer tipo de dificuldade. Avyarta Kalatvam, ele utiliza o seu tempo da melhor maneira possível. Ele não desperdiça um segundo com nada que não seja Bhakti. Virakti, ele é totalmente desapegado de prazeres mundanos. Manna Shunyata, ele é desprovido de orgulho. Ashabanda, ele tem uma fé muito grande de que ele vai conseguir a misericórdia de Krishna. Samutkanta, ele tem um sentimento de um desejo ardente por alcançar a sua meta. Namagane Sadaruchi, ele possui um gosto por cantar sempre os santos nomes. Ele está sempre cantando os santos nomes, constantemente. Próximo, Tadgunakyane Ashakti. Ele tem apego por ouvir os passatempos de Krishna, que revelam as qualidades de Krishna, e de Radharani e das Gopis. E o último que é Tadvasati Stale Priti. Ele tem um apego, ele tem amor pelos locais de passatempo
de Radha e Krishna. Então esses são os 9 sintomas de quem chegou em bhava. E depois Rupa Goswami também define, no outro verso, também o que é bhava, que é Shuddha Sattva Visheshatma Prema Suryam Susamyabhak Ruchibis Chittamas Nekridasho Bhava Uchate. Bhava é como os primeiros raios do sol de Prema. E ele derrete o coração. E ele traz um gosto especial por servir Radha Krishna num determinado humor. Ou seja, aquele que entra em Bhava é porque aquela identidade eterna da alma dele, que eu falei logo no começo da aula, já foi revelada. Quem ele era enquanto alma, agora se revelou. Ou seja, se ele é uma gopi, se ele é um gopa, e em qual humor ele está servindo, aquilo surge. Então aquele gosto que vem por aquela prática é motivado o quê? Porque os raios de prema tocaram o coração e fizeram com que aquela natureza latente se manifestasse. Então, é assim que Srila Rupa Goswami Pada, ele revela e explica tudo isso. Tá? E prema é o estado perfeito, mas ainda assim prema é dividido em 2 estágios. Um é Swarupa Siddhi e o outro é Vastu Siddhi. Swarupa Siddhi é quando o praticante ele já teve toda a revelação de quem ele é enquanto alma, e ele vai nascer num passatempo de Krishna já tendo um corpo referente àquele que ele está, aquele que está relacionado com a alma dele. Ou seja, que é idêntico. Então, se ele tem uma alma que é de Gopi, ele vai nascer no passatempo de Krishna com um corpo de Gopi. Então, isso é Swarupa Siddhi. Por quê? Enquanto ele tem Bhava, ele está com o corpo de sadhaka, está com o corpo de praticante. Ele é um indiano, um homem, e está ali, de repente, né, ou até uma mulher, mas o corpo espiritual dele é outra coisa. Então ele precisa nascer no passatempo de Krishna, manifestar aquele corpo que é idêntico à alma dele. Só que como ainda não é o corpo perfeito, porque esse corpo ele foi conquistado aqui nesse mundo material, não é a perfeição final. A perfeição final é chamada de Vastu Siddhi, que é quando o corpo em si ele é aperfeiçoado. Então você tem Swarupa Siddhi, que é a perfeição, Siddhi é a perfeição, que é a perfeição da Swarupa, que se manifesta enquanto o corpo, mas porque o corpo foi conquistado aqui na Terra, quando Krishna levar essa alma para Goloka Vrindavana, aí lá ela vai ter o Vastu Siddhi, que é o quê? Que é o corpo perfeito, ou seja, a alma dela vira o corpo dela. Ou seja, já não há mais diferença entre o que é alma e o que é corpo. Existe apenas um ser. Por isso é a perfeição do vasto, do objeto. Do objeto aqui no caso é o quê? O objeto ele é a própria personalidade do devoto. Qual a diferença entre a alma de Krishna e o corpo de Krishna? Nenhuma. Ele não tem alma e tampouco tem corpo. Ele tem o quê? Ele tem ele. Ele tem ele. É o que ele é. Ele é um ser absoluto. Não há uma dicotomia entre alma e corpo. Ele é um ser absoluto. Então, quando nós também alcançarmos o nosso ser absoluto de prema, esse estágio ele é conhecido como Vastu Siddhi. Isso só acontece lá em Goloka Vrindavana, quando a gente sair da Terra e já não voltar a nascer mais, quando alcançarmos a perfeição de fato, então teremos alcançado o estágio final de prema. Por quê? Porque prema ele é tão poderoso que ele não pode se manifestar aqui completamente neste mundo material. Esse corpo ele não aguenta prema, ele explodiria, literalmente explodiria. Ia voar sangue e carne para tudo que é lado. Como a gente vê isso, um exemplo disso, quando Chaitanya Mahaprabhu manifestava sintomas de êxtase, mesmo ele tendo um corpo que é transcendental,
ainda assim, aqui na Terra, esse corpo ele ficava totalmente transformado. Ele se alongava, ficava parecendo um monstro marítimo de 7 metros. Depois fazia o inverso. As pernas e os braços, a cabeça entravam no tronco e ele parecia uma tartaruga. Então, como Krishna, que manifestou a forma de Jagannatha, os olhos esbugalhavam, na cabeça esbugalhava, dilatava. Então, assim, às vezes sangue jorrava pelos poros do corpo de Mahaprabhu. Então, vejam a força que tem Prema. Imagina num corpo de alguém que ainda não é um corpo transcendental. Então, é assim que funciona. Bom, a parte disso, Rupa Goswami vai falar sobre as Sthayi Bhavas, que são essas bhavas que são fixas, né, que é o humor de Santa, Dasa, Sakya, Vatsalya, Madhurya. Ele vai falar também de Anubhava, que são as manifestações de êxtase, que é como dançar, cantar alto, etc. Depois nós temos Satvika Bhava, que são 8 diferentes transformações espirituais, né? Diferentes transformações que acontecem no corpo também devido ao êxtase. Depois ele vai falar também de Vyabhichari Bhava, que são as 33 emoções internas que também surgem do êxtase. Enfim, é um livro altamente científico. Não tem como você querer enganar ninguém dizendo que você é muito evoluído, que você já está em bhava. A pessoa vem aqui, ela pega, começa a ler os sintomas e fala, olha, realmente ele está me enganando, porque ele não está em bhava. Eu estou vendo aqui os sintomas de quem está em bhava e ele não corresponde a isso. Entende? Então, o processo de Bhakti ele é todo científico. Apesar de ser baseado em emoções, as emoções elas não são aleatórias e nem independentes. Elas também seguem um padrão e um processo evolutivo de manifestação. Para uma emoção se manifestar, outra emoção já tem que ter se manifestado anteriormente. E assim por diante. E tudo isso vai depender de quantos anartas você tem no seu coração. E aí você consegue entender o seu estágio de Bhakti. Você quer entender em que estágio você está? Você precisa estudar o Bhakti Rasamrita Sindhu de Rupa Goswami e, em paralelo, estudar o Madhurya Kadambini de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. Aí você entende claramente qual é o seu estágio e qual é o estágio dos outros, inclusive. Em que estágio Mahavir Maharaj está, em que estágio Gurudeva está, em que estágio qualquer um está. E aí você entende, né, quem é um devoto puro, quem é um devoto intermediário, quem é um devoto neófito. Tudo isso a gente aprendeu pela misericórdia de Srila Rupa Goswami Pada. A gente vai encerrar então aqui essa aula. É claro que tem muito mais para ser dito, mas a gente tem que se limitar aqui ao tempo. E amanhã a gente então grava a última aula, tá bom? Mais sobre os sentimentos de Rupa Goswami e de que maneira nós podemos de fato glorificar Rupa Goswami. Quem pode glorificar Rupa Goswami? É uma aula muito especial e aguardem que vai ser com certeza imperdível, ok? Então, bom dia a todos, Hare Krishna, Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.